Olá! Então, hoje nós vamos resolver alguns circuitos elétricos em corrente contínua, fazer algumas resoluções. Vamos lá, vamos começar pelos mais simples. Quero determinar a corrente em um circuito e eu estou vendo que esse circuito é um circuito de uma única malha. Então, ele é um circuito bastante simples. As recomendações, que forma eu sugiro a resolução desse exercício? Você adotar um nó como referência e escolher um sentido para que a corrente seja considerada positiva, marcar a polaridade nos elementos. Então vamos lá. Então, adotar um nó como referência. Pode ser qualquer nó. Pode ser esse, não tem diferença alguma de qual eu vou adotar como referência. Eu vou adotar esse aqui na extremidade. Esse aqui vai ser o meu potencial zero. Agora eu vou escolher um sentido para a corrente positiva. Não é norma, mas a gente costuma utilizar o sentido horário. Então eu tenho aqui, essa corrente é positiva. Quando eu terminar e esta corrente resultar como negativa, significa só que eu escolhi o sentido oposto para a corrente. Isso não é nenhum problema. Agora nós vamos marcar as polaridades em todos os elementos. O resistor é um elemento passivo. A corrente entra pelo maior potencial, sai pelo menor. A fonte de tensão, eu não tenho escolha, o potencial já é dado pela própria fonte. Outro elemento passivo, a corrente entra pelo maior potencial, sai pelo menor. Fonte, já está definido. Outro elemento passivo, a corrente entra pelo maior potencial e sai pelo menor. Então, agora que eu já tenho as polaridades marcadas, eu vou fazer a soma dos aumentos e das quedas de potencial. Então vamos lá. Lei das tensões de Kirchhoff. Somatória das tensões na malha igual a zero. Então eu tenho uma queda de potencial no resistor de 50 ohms. Então, se é uma queda, eu vou colocar como negativo uma queda de potencial no resistor de 50 ohms, uma queda de 22 volts na fonte de 22 volts. Por que uma queda? Porque a corrente foi adotada da esquerda para a direita, significa que o meu potencial está caindo de acordo com a polaridade. No resistor, a mesma coisa, eu vou ter uma queda. Então, uma queda no resistor V de 40 ohms. Depois eu tenho um aumento de potencial na fonte de 36 volts. Ó. A corrente da direita para a esquerda vai me dar um aumento de 36 volts. E, finalmente, uma queda de potencial no resistor de 20 ohms. Cheguei no ponto de partida igual a zero. Então, a queda de potencial no resistor de 50 ohms, mais a queda de potencial no resistor de 40 ohms, mais a queda de potencial no resistor de 20. Podem ver ó, que eu peguei essas quedas de potencial, passei para o outro lado, elas se tornaram positivas, tá bem? Igual a 36 menos 22, 36 volts desta fonte, menos 22 volts desta fonte. Então, agora eu tenho no resistor de 50 ohms, diferença de potencial no resistor é a própria resistência multiplicado pela corrente que o atravessa. Novamente para o resistor de 40 ohms e novamente para o resistor 20 ohms, 36 menos 22, 14. Então, eu tenho que 50 mais 40, 90, mais 20, 110. 110 e igual a 14. E, finalmente, eu tenho que a corrente I igual a 14
dividido por 110. Então, a corrente nesse circuito vai ser de 0,27 amperes. Ok? Então, um circuito bastante simples, circuito de uma única malha, só aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, nós conseguimos fazer a resolução. Ok? Muito bem. Agora, o próximo circuito já é um circuito um pouquinho mais complicado, onde eu tenho um circuito com duas malhas. As recomendações são essencialmente as mesmas. Eu vou adotar um nó de referência, por exemplo, esse nó, que aqui vai ser atribuído potencial zero, e vou escolher um sentido para a corrente que seja positivo. Se eu tenho duas malhas, eu vou adotar as correntes positivas. Vou adotar aqui a corrente 1 e, como já é do meu costume, as duas correntes horárias, corrente I2. Então, identificado um circuito com duas malhas, eu vou precisar equacionar a malha 1 e a malha 2. Malha 1. Já não vou nem marcar mais as polaridades, tá bem? Porque agora eu já sei que nos elementos passivos ocorre uma queda de potencial e nos elementos ativos depende do sentido da corrente, se vai aumentar ou se vai cair o potencial. Da forma que eu escolhi I1 no resistor de 20 ohms, eu vou ter uma queda de potencial de menos 20 I1. Eu vou ter um aumento de potencial na fonte de 18 volts. Aqui, ó, a corrente está de baixo para cima. Okay? Eu vou ter uma queda de potencial no resistor de 50 ohms. 51. No resistor de 70, eu já tenho uma situação um pouco diferente. Eu tenho a corrente I1 menos a corrente I2. Por que isso? Porque esta é a corrente líquida que está atravessando o resistor de 70 ohms. A corrente I1 de cima para baixo, a corrente I2 de baixo para cima. Então, eu tenho que calcular a diferença entre elas. Vezes 70. Vezes 70 e uma queda de potencial 48. Então, isso aqui igual a zero. Eu posso reorganizar e nesta reorganização eu vou ter que 20 mais 50 dá 70, mais 70 dá 140. Eu tenho 141 menos 72 igual a menos 30. Ok? Então, esta aqui é a equação da malha 1. Malha 2, mesmo raciocínio. Eu vou partir de zero. E agora a corrente está de baixo para cima, ou seja, eu vou considerar o I2 como a maior corrente no circuito. Então, vamos lá. Agora nós vamos equacionar a malha 2. Então, a malha 2 agora é considerada a maior corrente no circuito. E eu vou começar então pela fonte de 48 volts, onde ocorre um aumento de potencial. Então, eu vou colocar mais 48, uma queda de potencial no resistor de 70 ohms, que vai ser o valor desse resistor, vezes a corrente líquida. Corrente líquida agora, I2 menos I1. Por que que antes era I1 menos I2? Porque eu estava equacionando a malha 1 e ali seria a maior corrente. Agora eu estou equacionando a malha 2, eu quero que seja a maior corrente, o I2.
Continuando, menos 27,2 e uma queda de potencial de 15 volts na fonte. Cheguei a zero. Então, eu tenho menos 71 mais 97,2 igual a 48 menos 15, 33 volts. E esta é a equação da malha 2. Obtive as duas equações, agora o que eu vou fazer? Vou resolver essas equações. Então, quais são essas equações? Só estou copiando da transparência ali do lado, ó. 141 menos 72 igual a menos 30. Menos 71 mais 97,2 igual a 33. Um sistema de duas equações e duas incógnitas que eu posso representar na forma matricial: 140, 70, menos 70, mais 97, vezes 1 e 2, igual a menos 30, 33. E 1 delta 1 sobre delta, menos 30, 33, 37, dividido pelo determinante 140, 37. E 2, delta 2 sobre delta, cento e quarenta menos 70, menos 30, é 3, dividido pelo mesmo delta. Opa, então, vamos lá. Resolvendo o determinante, os dois determinantes, delta 1 e delta, eu vou ter aqui menos 600, 8.680, amperes. Vou ter 2.520 0,20. Então, o que significa isso? Significa esse valor negativo? Significa que o que nós adotamos como positivo, que ali, ó, do horário, e a corrente resultativa, na verdade, então a corrente está com sentido oposto. Ó. Eu tenho este sentido da corrente e agora não coloco mais o valor negativo, mas 0,09 amperes.
Ou seja, a corrente na fonte de volts está entrando pelo terminal positivo, pelo maior potencial. Esta fonte, então, está absorvendo, ela está absorvendo energia do circuito. A fonte de 48 volts, a gente ainda não tem uma definição, mas vamos ver como vai ficar. A corrente I2, nós já tínhamos adotado o sentido correto, ou seja, ela é horário mesmo com o valor de 0,29 amperes. Novamente, a fonte de 15 volts está sendo carregada, ela está trabalhando como um receptor, ela está absorvendo energia do circuito. A fonte de 48 volts, ela fornece tanto I1 quanto I2, ou seja, a única fonte que está fornecendo energia para o circuito é a fonte de 48 volts. As fontes de 18 e de 15, fontes de 18 volts, estão trabalhando como receptor. Bom, ok. Então, esse circuito não foi complexo de resolver, porque eu só tive que aplicar a mesma lei das tensões de Kirchhoff em duas malhas simultaneamente. Eu apliquei primeiro na malha 1, depois na malha 2. Isso me resultou em duas equações com duas incógnitas que eu resolvi. Eu representei na forma matricial e depois resolvi por determinante. Resolvendo aqui por determinante, nós chegamos à conclusão de que a corrente 1 havia sido adotado positivo horário, ela resultou negativo, significa então que ela é anti-horário, tá bom? É isso aí. Então, esse aqui, ó, o bebê já foi, então resolvido essa questão. Muito bem, então esse aqui já está resolvido. Nós já estamos preparando um próximo vídeo. Próximo vídeo continuamos com circuitos em corrente contínua, segunda parte. Mais 2 exercícios um pouco mais complexos do que esses 2 primeiros. Ok? Até mais.